do Livro dos Espíritos. Capítulo 9. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Pergunta 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte primeira desses fenômenos. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com tais coisas? Pergunta 482. De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das chamadas crises pode estender-se subitamente a toda uma população? Efeito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Não sois tão alheio aos efeitos magnéticos que não possais compreender isto, assim como a participação que alguns espíritos devem tomar no fato por simpatia para com aqueles que os provocam. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Embora não se deem conta, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que o fazem certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade, como se nestes a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Nos casos de suplícios, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente exemplos de calma e sangue frio, que não seriam capazes de vencer uma dor aguda, senão admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor da batalha, muitas vezes não se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, um simples arranhão faria estremecer, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos. É de perguntar-se como, em alguns casos, a autoridade pública foi capaz de fazê-los cessar. A razão é simples. Neste caso, a ação dos espíritos é meramente secundária, apenas aproveitam de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, tendo a autoridade razão de agir assim, porque do fato resultava abuso e escândalo. Ademais, sabe-se que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea.